diáconos aqui na terra. E só no capítulo 4, Paulo ele vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. O que significa apostatar da fé? Significa muitos abandonarão a fé para dar ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de doutrinas de demônios. Amém? E no versículo 2 e 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo ele vai dizer a Timóteo que pela hipocrisia desses homens mentirosos que falam coisas de si mesmos, eles proibirão o casamento e os manjares. Amém? O que significa manjares? Significa alimentos sólidos, ou seja, esses homens eles quererão enganar o povo de Deus, proibindo aquilo que Deus ordenou desde o princípio, inclusive o casamento. O casamento é a obra linda que Deus fez para o homem e a mulher, amém? E nós iremos falar um pouco sobre o casamento aqui, amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Jesus, que está em... Aleluia. Nós vamos ver que o casamento é um princípio que Deus criou desde o princípio, que diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto deixará o varão, que significa homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, o casamento foi algo determinado por Deus no princípio, assim também como no Novo Testamento, em Marcos capítulo 10, versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a tua mulher, e serão dois, uma só carne, e assim já serão dois, e assim não será dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Ou seja, Deus criou o casamento no começo, em Marcos capítulo 10, versículo 6 ao 9, vai dizer a mesma coisa que Deus fez, falou no começo, e ainda vai acrescentar, dizendo que o que Deus uniu, o homem não separe. Amém? E em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6 ao 11, vai dizer assim, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó: digo, porém, isto como por permissão, não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Ou seja, Paulo está dizendo: digo aos solteiros e às viúvas, que bom seria que fossem como eu. Paulo, ele tinha o dom de Deus, que viveu solteiro. Amém? Mas Paulo diz também: se tu não consistir com isso, é melhor casar do que embrasar. Amém? Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 9, ou no versículo 10 ao versículo 11 de 1 Coríntios 7, ele vai dizer assim: todavia aos casados mando não eu, ele diz, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, se porém se apartar, que fique sem casar ou reconcilie com seu marido, e que o marido não a deixe. Amém? Então primeiro nós vemos que Paulo ele vai falar aos solteiros, que bom seria que todos fossem como ele, mas se não for, é melhor casar do que embrasar. Logo depois Paulo vai dizer que diz, não ele, mas o Senhor que diz, que o homem não separe, que a mulher não separe o seu marido, e se por acaso se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. Amém? Glória a Deus por isso. Então o casamento é uma aliança eterna que Deus fez para o homem e para a mulher, enquanto eles têm vida aqui na terra. Não se pode casar duas vezes. A Bíblia está dizendo claramente, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7 sobre o casamento, ele vai dizer que não pode. Então, se nós queremos andar diante a palavra de Deus, nós seguiremos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Amém? Glória a Jesus por isso. Amém? E sobre os alimentos, agora nós vamos falar sobre os alimentos que esses homens queriam proibir. E a Bíblia diz que desde o princípio Deus criou tanto para o casamento como os
alimentos para nós recebermos com ações de graça, ou seja, para recebermos com gratidão, com amor, porque tudo que vem de Deus é bom, e a Bíblia diz aqui, amém? Vou dizer aqui para vocês, está em Gênesis capítulo 1, versículo 29 ao versículo 31, diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que é fruto, e toda árvore em que há fruto, árvore que dá semente, ser-vos-á de mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimentos, assim foi. E Deus, vendo tudo isso, ele vai dizer no versículo 31, ele diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que tudo era bom, e foi a tarde, manhã e o sexto dia. Então, Deus, depois que ele fez tantos animais, quando fez os alimentos para os homens na terra, as frutas que vêm das árvores, o casamento, Deus olhou para tudo que ele fez e viu que tudo que ele fez é bom. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5, diz assim: Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que se rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Ou seja, tudo que Deus fez é bom, e nós devemos receber com ações de graça, com gratidão, com amor, porque Ele viu que tudo isso é bom para nós, amém? E no versículo 5 do capítulo 4 de Timóteo vai dizer: Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, tudo que vem da palavra de Deus e tudo que se ora e apresenta a Deus é santificado, amém? Versículo 6 diz assim: Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer nessa carta que ele escreveu a Timóteo, propondo, Timóteo, todas estas coisas aos irmãos, tu serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado não com sabedoria humana, nem com conhecimento humano, mas criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, amém? Versículo 7 diz assim: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Ou seja, rejeita todas as fábulas profanas e se exercita-te na piedade. Versículo 8 diz: Porque o exercício corporal para pouco tem proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente. Ou seja, Paulo vai dizer a Timóteo: use a piedade, porque a piedade para tudo tem proveito. O que significa piedade? Significa alguém que ama tanto a palavra de Deus como os seus irmãos, amém? Quem ama a palavra de Deus não se vende por dinheiro. Quem ama a palavra de Deus não se troca por tapinha nas costas. Quem ama a palavra de Deus preserva os princípios de Deus, amém? No versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, Paulo vai dizer a Timóteo: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, esta palavra é merecedora de toda aceitação.